Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa oficina de produção de vídeo. Nessa oficina a gente vai aprender a como produzir um curta-metragem usando apenas um celular. Serão 4 aulas, essa é a primeira aula e nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre o começo de tudo, assim, sobre a ideia, de onde vêm as ideias para se fazer um curta-metragem, para se fazer cinema. Ou se alguém já tem uma ideia de fazer um filme, como é que você faz isso, como é que você começa isso, como é que você coloca no papel. A gente vai falar um pouco desse início de tudo, assim. E ao final dessa aula, a gente vai escrever junto 2 cenas de um curta-metragem, que eu tenho uma ideia, assim. Então a gente vai escrever as 2 cenas iniciais. Eu vou escrever junto aqui, eu vou mostrar para vocês como que faz isso, qual software que a gente usa, qual que é a formatação correta, enfim, um software gratuito. Então essa vai ser a primeira aula. Na segunda aula a gente vai aprender um pouco dos fundamentos do cinema, coisas como enquadramentos, planos, sequências, cenas. A gente vai entender como que você trabalha com a câmera, né? E tudo isso, o mais importante é que todas essas questões que eu vou falar, eu vou sempre tentar traduzir para o celular. Assim, a linguagem ela vale para qualquer tipo de câmera que você for usar, desde uma câmera que custa $1 milhão até um celular de, sei lá, R$800. Então, mas essa linguagem é a mesma, mas existem algumas coisas diferentes, então eu vou sempre trazer essa coisa para o celular. Então a gente vai aprender um pouco sobre como usar a câmera, sobre como enquadrar, sobre o que fazer. E aí, ao final dessa aula, a gente vai se preparar, vai fazer algumas coisas como análise técnica, visita de locação, a gente vai se preparar para na aula 3, a gente vai filmar essas 2 cenas que a gente vai escrever nessa aula. Então a aula 3 é uma aula prática de como você filma com o celular. E o exemplo, eu vou filmar, vou mostrar como é que faz isso, as duas cenas que a gente vai escrever agora. A 4ª e a última aula dessa oficina é sobre a edição, a pós-produção. Você filmou tudo e agora o que você faz? Como é que você edita? Eu vou editar junto, eu vou mostrar como é que faz a edição desse processo num software que chama DaVinci Resolve, que é gratuito e, acredite se quiser, é o mesmo software que os caras lá de Hollywood eles usam para as produções. Então é uma coisa incrível, esse software é gratuito, é claro. Existe uma versão paga que tem algumas coisas a mais, algumas coisas muito avançadas que a gente não vai precisar mesmo disso, mas a versão gratuita é incrível, tem pouca diferença e ela funciona num computador. Claro, o computador não pode ser o mais básico de todos, assim, ele tem que ter uma placa de vídeo razoavelmente boa, tem que ter ali pelo menos os 8 GB de RAM para você conseguir trabalhar com um certo conforto. Bom, essa é a oficina e agora eu vou seguir em frente na nossa primeira aula, certo? Bom, aula 1, um pouco sobre mim, meu nome é Bruno Lima, eu sou formado em Comunicação Social pela Universidade de Viçosa, em Minas Gerais. Eu tenho 15 anos de experiência no mercado. Nesses 15 anos eu fiz muita coisa para televisão. Eu sou diretor e editor, na verdade mais editor do que diretor, então eu editei várias séries documentais para os canais como Futura, Off, Multishow, documentários, enfim, vídeos corporativos, eu fiz muita coisa e também dirigi alguns filmes, documentários e curtas-metragens. Uma coisa importante, essa oficina é uma contrapartida de recursos recebidos mediante a Lei Aldir Blanc, que então é uma ação possibilitada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura, bem como a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e o Governo Federal. Para quem é essa oficina? Quem eu espero que esteja aí do outro lado me assistindo? Bom, prioritariamente eu vou tentar falar um pouco mais a linguagem para os estudantes de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Mais especificamente para os alunos dos últimos anos, que eu acho que se você assistir isso, você pode
enfim, tomar gosto pela coisa e fazer disso a sua profissão. De repente fazer isso na faculdade, fazer um curso técnico, um curso livre. No Rio de Janeiro existem várias ótimas escolas que você pode fazer em cursos de longa duração, de pequena duração, enfim. E é um mercado que absorve muita gente, tem muita vaga. E além de tudo, é uma coisa absolutamente interessante. Todo mundo, né? A gente vê making off, a gente vê essa coisa, é realmente uma coisa muito bonita, uma coisa muito interessante. Mas também, como esse vídeo vai estar, como essas aulas vão estar na internet, essa oficina é direcionada, enfim, a qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais sobre o assunto, ou que tem uma ideia de um filme e não sabe como realizar. De repente, essa é a forma que eu vou passar, vai ser a forma mais barata de todas, tá bom? Vamos em frente. Bom, o que é um curta-metragem? Por que eu tô falando de curta-metragem, assim? Por que eu não tô falando de vídeo do Instagram ou de vídeo do TikTok? A bem da verdade, existem algumas coisas no Instagram, no TikTok, que sim, podem ser o curta-metragem. Mas essa linguagem que eu estou falando é uma linguagem mais clássica, é a do cinema, quando você vai lá no Netflix, na Amazon, na HBO, liga a televisão e está passando um filme, vai no cinema, então é isso que eu estou falando, não estou falando de outras coisas como vídeos de dança no TikTok, vídeos engraçados. E o curta-metragem, ele difere do média-metragem, do longa-metragem, pela sua duração de tempo. Um curta-metragem é até 15 minutos, segundo a Ancine, no Brasil a gente considera até 15 minutos, o média-metragem é de 15 até 69 minutos e de 70 em diante é um longa-metragem. Mas por que tem essa definição? Bom, fazer um curta-metragem, realizar, produzir um curta-metragem, incrivelmente, é muito mais fácil, você gasta muito menos dinheiro e recursos do que você fazer um longa-metragem. Um longa-metragem de 70 minutos, aí é uma coisa que você vai gastar muitos dias filmando, vai ter muitos atores, a história tem que ser longa. E um curta-metragem, você pode fazer um curta-metragem de 1 minuto, você pode fazer um curta-metragem de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, com amigos, com a família, e isso é uma coisa bem... você pode fazer isso tranquilamente com o celular. Hoje as câmeras dos celulares são coisas impressionantes. Tem gente que está fazendo longa-metragem lá para ir para o cinema usando um iPhone. Se você tem um iPhone desses novos, iPhone 13, 13 Pro, você tem uma câmera profissional que não deixa muita coisa a dever a outras câmeras que custam lá centenas de milhares de dólares. Enfim, se você tem um iPhone, aí já é outra história, você tem uma Ferrari, entendeu? Na tua casa aí. Então, o celular, cada vez mais, a câmera dele tá se tornando cada vez mais profissional, cada vez com mais mecanismos, com mais possibilidades e ferramentas de você fazer algo muito bom. E o bom do celular é o seguinte, assim, quando você está gravando alguma coisa, você vai gravar, por exemplo, uma cena num lugar público. O celular não chama atenção. Se você vai gravar na rua e coloca uma câmera grande, com uma lente grande, que precisa de várias pessoas, de muita luz, você chama atenção. Então aquilo ali você tem que ter uma estrutura muito maior para você fazer um filme com essas câmeras. Já o celular, você pega o celular, é como se você estivesse tirando foto de um amigo, fazendo um vídeo para o Instagram, para o TikTok, o que é que seja. Na verdade, você está fazendo um filme e ninguém está percebendo, e as pessoas vão passar e não vão ficar olhando para a lente da câmera, certo? Agora, vamos falar sobre como ter ideias para filmes, de onde vêm as ideias. Bom, essa é uma pergunta que tem múltiplas respostas. Às vezes, uma ideia de um filme, ela vem de uma notícia que você vê na internet, ela vem de uma coisa que você imagina. E se? Essa pergunta, o e se, é muito uma coisa assim de onde vêm as ideias. As ideias vêm muito do e se. E se um homem pudesse voar e ter uma força incrível, e se ele tivesse visão de raio-x, então a gente está falando do super-homem. Então, basicamente, o super-homem, eu não sei, obviamente eu não sei como que foi a história do super-homem. O super-homem começou
se não me engano, é uma história de quadrinho e que virou filme depois, mas a história do Super-Homem, ela começa de uma imaginação, de alguém que pensou, e se um homem pudesse voar, e se um homem fosse tão forte quanto aço, e se um homem tivesse visão que conseguisse ver além da parede, e se um homem vestisse uma cueca vermelha... Não, tô brincando, isso não é lá, eu acho que não sei onde que foi que o Super-Homem tem aquela cueca vermelha por cima do uniforme. Mas basicamente é assim, as ideias é um exercício de imaginação, você vê uma história num jornal e você imagina, cara, essa é uma história tão boa, eu vou mudar algumas coisas e vou fazer uma coisa mais ou menos assim, ou você sonha com alguma coisa e aquilo entra na sua cabeça e você transforma. Então, alguém te conta uma história, entendeu? Sei lá, sua avó te conta uma história muito interessante, que às vezes você acha que não é tão verdade, mas, pô, isso é uma história incrível para fazer um filme. Então, é isso, assim, as ideias, elas vêm de qualquer lugar, você tem que estar aberto e, principalmente, tem que deixar a imaginação fluir. É possível realizar a minha ideia com o celular? Bom, uma coisa que você tem que pensar quando você tem uma ideia de um curta-metragem e você quer fazer esse curta-metragem no seu celular. Nem todas as ideias são possíveis de fazer com o celular. Existem ideias que são muito caras. Eu tenho uma ideia de um carro que se transforma em um ser, ou seja, a gente está falando de Transformers, mas isso não vai dar para fazer com o celular. Enfim, até dá mediante as coisas, mas os custos a câmera nesses filmes é o de menor valor. Assim, a quantidade de dinheiro que você tem que gastar em efeitos e coisas assim, aí não existe um porquê de você estar usando o celular. Então, fazer um filme com o celular tem que ser uma história simples. E quando eu digo simples, você tem que pensar poucos atores, tem que pensar um lugar que você já tem pronto, uma locação que você sabe, olha, eu quero gravar um curta de terror numa locação que eu sei que é uma casa abandonada, que tem em tal lugar, ninguém vai lá. Bom, já ia meio caminho andado, entendeu? Aí você consegue escrever o roteiro baseado nessa coisa que você já tem de antemão e aí você consegue rodar isso com o celular. Porque, como eu coloquei aqui, orçamentos de cinema, eles variam de 0 a milhões. Você pode pegar um celular e ir com 2 amigos e desenvolver uma história numa casa abandonada e no fim das contas isso vai custar R$0 para vocês. Assim como os filmes de Hollywood, até filmes brasileiros que custam milhões de reais, porque tem centenas de pessoas na equipe, gastos com figurino, com câmeras caras, com os profissionais têm que ser remunerados e às vezes existem mais de 100 pessoas na equipe. Um filme comercial brasileiro tem isso, mais de 100 pessoas na equipe. No Hollywood nem se fala, são centenas de milhões de dólares. Então, orçamento de filmes vai de 0 a milhões, mas se a gente está falando em processos simplificados, não vamos pensar em gastar milhões com o celular, certo? Vamos pensar em gastar nada, ou a gasolina do carro, ou algum figurino, uma roupa que você tem que comprar, uma coisa assim, entendeu? Então, uma coisa para ser quase de graça, você junta amigos e você faz. Então, para fazer um filme com o celular, tem que ser uma história simples, poucos atores, um lugar, uma locação, um lugar que você já sabe que dá para gravar e que é legal, que não tem efeitos especiais, que não tenha nada muito dramático e muito caro. Vamos falar agora de etapas de produção: roteiro, pré-produção, filmagem e edição. Basicamente, um filme ele tem essas 4 grandes etapas, né? Você tem uma ideia e você tem que colocar isso no papel, você escreve o roteiro. Uma vez que o roteiro está pronto, você tem que pegar aquele roteiro e você tem que fazer uma série de coisas, planejar. Bom, nesse roteiro eu preciso gravar em 3 lugares, num cemitério. Isso é um exemplo. Eu fiz um roteiro que eu preciso, e no roteiro tá que eu tenho uma cena num cemitério, numa igreja e numa loja de roupas. Então, durante a pré-produção, você vai pegar autorização para gravar num cemitério, você vai descobrir uma igreja que combina com a tua história,
Você vai falar com um proprietário de uma loja de roupas para gravar e em um lugar que seja bem iluminado, um lugar que seja bonito. Você vai falar com... São dois... tem uma história de duas meninas que vão nesses lugares. Então você tem que achar duas atrizes que, de repente, duas amigas, dois amigos seus que topem fazer isso. Bom, então essa etapa depois do roteiro, você vai pegar o roteiro e vai ver ali o que precisa tudo e vai planejar tudo. É uma etapa do planejamento. Eu vou falar um pouco mais disso, um pouco mais pra frente na segunda aula, quando a gente estiver planejando para rodar as cenas que a gente vai escrever daqui a pouco. Bom, a terceira etapa é a filmagem, é quando realmente você mete a mão na massa, pega a câmera, aperta REC, aperta Stop e grava todo o material e leva para casa. A última etapa é quando você joga isso para o computador e edita. Editar é costurar as imagens. Aqui eu já vou adiantar uma coisa. Como essa é uma oficina bem para iniciantes, muita gente acha que um filme é rodado de uma vez só, né? Assim, a câmera está rodando e as cenas acontecem como se fosse no teatro. No cinema isso não existe, na verdade. Existe o papel essencial da edição, que você grava tudo separado. Muitas vezes, muitos filmes, devido à logística de produção, às vezes você grava o final primeiro e depois aí daqui uma semana você grava o começo do filme, depois você grava o meio. E isso não tem a menor diferença, porque na montagem você vai colocar as cenas e os planos um atrás do outro e vai fazer a ordem certa, entendeu? Então no cinema há um papel essencial da montagem, da edição, ou seja, a edição basicamente, falando do modo mais simplificado, é você filmar pedacinhos do filme e depois na edição você costura tudo, tá bom? Tudo começa no roteiro. É importante a gente falar um pouco dessa estrutura do roteiro, que no fim das contas é a estrutura do filme. A menor estrutura de um filme é o que nós chamamos de plano, é o que está entre um corte e um outro corte. Por exemplo, a gente tem uma câmera do lado de fora da padaria, a pessoa entra na padaria, cortou no próximo plano, tá dentro da padaria. Ou seja, a pessoa no momento que a gente vê ela entrando na padaria até no corte que ela está dentro da padaria, esse momento dela caminhar e entrar na padaria é um plano. A menor parte de um filme é um plano. E quando a gente grava planos, a gente não grava uma cena inteira, a gente grava sempre pedacinhos por pedacinho, então o menor pedacinho de um filme é um plano. Esse plano que eu coloquei, cada plano pode ser repetido muitas vezes na filmagem, e para cada tentativa de filmar um plano corretamente, nós damos o nome de tomada, em inglês take. Então, por exemplo, eu imaginei uma cena, vamos falar a história da padaria, o cara tá entrando na padaria, ele vem pela rua e entra na padaria, esse é um plano. Só que no meio, o ator estava caminhando em direção à padaria, ele tropeçou e caiu. Então não valeu, então a gente volta tudo e aí nós gravamos um novo take deste plano. Aí ele vem dessa vez, só que dessa vez passa uma bicicleta e quase atropela ele. Não valeu de novo, a gente vai e grava, tenta gravar de novo o take 3 ou a tomada 3. Aí a tomada 3 ele conseguiu entrar bonitinho. Bom, temos valendo, nós temos o plano valendo. Um conjunto de planos forma uma cena do filme. Cena, então, é um conjunto de planos que tem um começo, meio e fim. Então tem uma historinha ali. Se, por exemplo, a pessoa entra na padaria, ela compra o pão, ela discute com a pessoa que furou a fila e ela fica irritada, e aí ela deixa o pão no balcão da padaria e sai, e aí quando ela sai da padaria já é outra cena. Então todo esse processo que acontece ali dentro da padaria, no mesmo tempo e no mesmo espaço, nós chamamos de cena. Um conjunto de cenas que tem mais ou menos uma conexão de história com a outra, nós temos uma sequência e várias sequências formam o filme. Bom, formatação básica de um roteiro. Isso aqui eu achei, enfim, essa estrutura na internet, é de uma escola de cinema do Rio, Academia Internacional de Cinema. Eu vou colocar vários links na descrição do vídeo, que obviamente você pode ali se aprofundar depois sobre coisas que eu estou falando aqui. Você não precisa, obviamente, apenas se contentar com essa aula. Eu vou colocar vários links nessa e em outras aulas para você consultar
durante ou após as aulas. Então, enfim, eu coloquei o link disso aqui. Bom, como vocês podem ver aí, nós temos uma página de um roteiro. Esse roteiro é o Cidade de Deus, que foi escrito pelo Braulio Mantovani, dirigido pelo Fernando Meirelles. E aí nós temos uma estrutura. Mundialmente, se usa essa estrutura que se chama Master Scenes. No Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, você vai encontrar os roteiros escritos exatamente dessa mesma forma. E eles são escritos dessa exata mesma forma porque existem softwares que com pequenos cliques e com comandos muito simples, você formata desse jeito. E por que é formatado desse jeito? Isso é uma convenção muito antiga de quando os roteiros eram feitos em máquina de escrever, e cada página nessa formatação equivale a 1 minuto de filme. Então, essa formatação ela é a seguinte, ó. Sempre começa com um cabeçalho de cena, e esse cabeçalho de cena ele descreve se é uma interna, se está dentro de algum lugar, ou se é externo, ou se está na rua, no mato, o local onde acontece a cena e se é dia ou se é à noite. Bom, toda cena começa assim, ela tem que ter esse cabeçalho. Em seguida, nós passamos para a ação. A escrita do roteiro era um pouco diferente da escrita da literatura, do jornalismo. Assim, a gente tem que pensar em descrever imagens, coisas que acontecem na tela, no filme. Então, é sempre no tempo presente que você escreve. No caso aqui, cabeleira, alicate, marreco correm perseguidos de perto por um policial que dá tiros para o alto. Eles riem e também atiram para o alto. Isso descreve uma cena que está acontecendo, uma ação, e isso vai ser filmado. Quando tem falas, sempre é meio centralizado ali, em caixa alta, você vê, tem um nome do personagem, ele está sempre na parte de cima do diálogo, e logo embaixo o diálogo, ou seja, o que a pessoa está falando. Ali você pode ver que do lado do nome do personagem está escrito VO. Existem algumas marcações entre parênteses que você diz assim que esse VO ele indica que é um narrador, na verdade. O personagem ele não está na cena, mas ele está narrando alguma coisa. E também tem um que se chama OS, ou seja, ele está falando, mas ele não está ali bem sendo mostrado na cena. Essa coisa do que se o personagem fala e não está sendo visto e ele está ali perto é OS, que se chama off-screen. Ou se ele está falando, mas não está na cena, é VO, voice over. Mas enfim, não se preocupem muito com isso. Assim, no roteiro que a gente vai escrever, eu vou mostrar um pouco melhor isso. O mais importante, começa com um cabeçalho que diz onde se é dia, se é externa. As linhas de ação que você descreve, você imagina e você vai descrevendo as coisas que acontecem no filme e, obviamente, as falas dos personagens. Basicamente isso, e nessa formatação. Onde escrever um roteiro? Existem vários softwares gratuitos na internet. Alguns eles te dão a possibilidade de escrever uma história, outros te dão um pouco mais. Mas a maioria dos softwares são pagos, mas existem sim alguns bons softwares gratuitos, que é o que a gente vai usar agora. Agora eu vou mostrar em tempo real como que se escreve um roteiro. E a gente vai escrever num software que se chama Writer Do It. Este é um software, na verdade, você nem precisa instalar. É uma página da internet, você acessa e você consegue escrever nessa página da internet. E é realmente muito bom. Chama Writer Do It, que significa dueto de escritores. Esse nome é porque ele é um software colaborativo, você pode escrever com outra pessoa também, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Antes que a gente comece a escrever, eu vou dizer qual que é essa ideia. Assim, eu tenho uma ideia, tive uma ideia, ou melhor, um começo de uma ideia de um curta-metragem. Um dia eu estava viajando, passei em frente à usina nuclear de Angra e pensei, e tinha acabado de assistir a série sobre Chernobyl, né, o vazamento nuclear em Chernobyl, e pensei, nossa, imagina se tivesse um vazamento nuclear aqui em Angra, como é que seria? Então eu meio que comecei a viajar na maionese, aí coloquei uma história de uma jornalista que investiga um vazamento que houve, mas nunca veio a público, algo do tipo assim, e aí eu vou escrever as duas cenas
deste curta-metragem que eu imaginei, tá bom? Então, vamos lá, vamos escrever essas duas cenas. Esse é o Writer Do It. Se você não tem uma conta, ele está em inglês aqui, e aí você vai aqui em Get Started, e aí você vai colocar o seu e-mail, vai cadastrar, enfim, criar uma conta, enfim, coisa que todo mundo está cansado de fazer na internet, certo? Então, bom, eu vou cancelar aqui e vou voltar porque eu já tenho uma conta. Uma coisa que eu preciso falar, escrever um roteiro é algo muito difícil, é algo muito complexo. A gente fica batendo a cabeça na parede, andando de um lado para o outro, escreve um pouquinho um dia, escreve um outro pouquinho, um outro dia. É realmente algo muito complexo. Então, obviamente, não vai ser a realidade de eu escrever um roteiro do zero. Eu já escrevi essas duas cenas, né? Depois com muita dificuldade, batendo a cabeça na parede. É sempre algo muito difícil. E aqui eu vou reescrever, obviamente, com uma colinha para ser rápido e para vocês entenderem como é que funciona esse processo de escrever um roteiro num programa profissional de roteiro. Então, bom, esse software, o Writer Do It, que a gente está aqui, ele é um software muito bom, ele deixa tudo salvo automaticamente na nuvem e ele te permite, sem pagar nada, que você escreva até 3 roteiros. O que eu faço para começar um roteiro do zero? Eu venho aqui em Project, na verdade, desculpa, em Menu, New Project. O título do roteiro que eu criei chama-se Investigação Nuclear. Bom, ok, criei. Ele já me deu a primeira página em branco para eu começar a escrever. Mas antes disso, eu vou vir aqui em Project, em Title Page, que é a página de título. Eu vou trocar de inglês para escrito por Bruno Lima. É sempre bom, assim, porque essa é a primeira página, é a página de título do seu roteiro. Então tá aqui escrito por Bruno Lima, aqui embaixo tem, para você colocar, isso aqui tá em inglês, o software, ele depende, às vezes ele fica em inglês, se o seu computador tá todo em português, com certeza ele vai para português. Endereço, telefone, e-mail, se você está escrevendo isso profissionalmente, se você vai mandar isso para alguém, você coloca, obviamente, essas coisas, senão você só seleciona e apaga. Mas essa primeira página aqui é importante ter o título do roteiro e quem está escrevendo, certo? Page title. Aí eu volto para a página de ação. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse lugarzinho aqui tem cena, ação, personagem, parênteses e diálogos. Isso é basicamente a estrutura do roteiro que eu expliquei agora há pouco. Então ele já está selecionado aqui em cena e eu vou começar a escrever. A história que eu pensei depois de, enfim, novamente, bater a cabeça na parede para pensar e imaginar essa história, é uma jornalista que ela tá investigando essa história, mas ela não está conseguindo muita coisa, a editora-chefe dela está no pé dela e ela está meio que desesperada nos últimos momentos que ela pode escrever, estão ameaçando tirar essa história dela e mandar ela para fazer uma matéria super chata, que é o preço dos materiais escolares da volta às aulas, e aí ela está tentando levantar essa história, mas está difícil, até que ela recebe uma ligação misteriosa de alguém que diz para ela que pode confirmar para ela essa história e pede para encontrar em um lugar misterioso, em um lugar, na verdade, um lugar público, mas essa é uma pessoa misteriosa. Então, são essas duas cenas que eu vou escrever para você. Bom, então, primeira cena que eu imaginei, ela tá começando o dia dela, ela tá começando a trabalhar, então ela vai tomar um café. Então, isso aqui, ó, se ele está selecionado cena, é automático, assim, você nem precisa colocar caps lock que ele já vai formatadinho, ó. Interna, ponto, é sempre um ponto depois de externo,
cozinha, que é onde eu imagino que ela vai pegar um café expresso e ir durante o dia. Isso acontece durante o dia, certo? A partir que eu dei o Enter, ele já entrou na linha de ação. Você está vendo que tá marcado aqui em ação, ó. Action, ação. E aí eu começo a descrever a história. Bom, eu quero começar esse filme, ele com a tela preta, e aí eu quero que as pessoas só ouçam o barulho da máquina de café expresso. Então eu vou escrever ruído de uma máquina de café expresso. Fade in. O fade in é quando você está em preto e ela gradativamente ela vai, a imagem ela vai tomando forma e ela sai do preto gradativamente para a imagem, tá bom? Aí a gente usa esse termo, fade in. Fade in. Quando a gente começa a aparecer a imagem, o café da máquina cai lentamente dentro de uma xícara. Aí eu imagino o café caindo na xícara. Isso é um plano fechado, o café caindo na xícara. E aí depois eu abro esse plano, eu mostro a jornalista ao lado. A jornalista Lúcia, o nome dessa jornalista que eu criei, aqui um parênteses. Escolha o nome que você quiser, mas veja se tem alguma verossimilhança com o personagem que você está criando, entendeu? Você não vai colocar uma jornalista chamada, sei lá, Frankenstein, aí não combina. Você pode criar o que você quiser, mas sempre tem algum nome que cai melhor que o outro, tá bom? Então, e toda vez que você escreve um personagem pela primeira vez no roteiro, você tem que colocar o nome dele em maiúsculo, certo? Então, o nome dela é Lúcia Olivetti. Depois que você coloca o nome da personagem, você abre um parênteses e coloca algumas características, alguma descrição desse personagem. Ela tem 35 anos, 35 anos, cabelos na altura do ombro. Então, ao lado, a jornalista Lúcia Olivetti, 35 anos, cabelos na altura do ombro, espera enquanto checa o celular. Então ela está ali esperando cair o café enquanto ela está dando uma olhada no celular. O café fica pronto. Lúcia pega a xícara e sai. Bom, essa foi a primeira cena. Eu queria só apresentar essa personagem começando o seu dia. Ela vai ali, ela tá checando notícias, WhatsApp, compromissos no celular, enquanto o café tá ali sendo feito. E aí eu apresentei, a gente sabe quem que é essa pessoa. Saiu ali da cozinha e aí no programa você aperta Enter. Se eu continuar a escrever normalmente, ele continua aqui na linha de ação. Mas se eu escrevo int de interna ou est de externa, ele automaticamente entende que já é um novo cabeçalho de cena. Então, olha só, int, ela saiu lá da cozinha, mas agora ela vai para a sala de estar e continua dia. Eu pensei um pouco assim, essa jornalista está começando ali o dia, acordou, ela enfim, tomou banho, tal, se arrumou, ela vai tomar um café, e essa coisa meio home office, né? A gente está no momento home office, aí ela saiu da cozinha e vai ali meio que para a sala de estar, o computador dela tá ali, ela vai começar a trabalhar ali, certo? Então, saiu da cozinha, continua na interna, sala de estar, dia. Lúcia entra na sala e caminha até o centro. A televisão está ligada em um canal de notícias. Bom, é isso, é uma jornalista, ela tá, enfim, tá o tempo todo ligada, tá ali no celular, tem um canal de notícias rolando. Bom, aí ela assiste um pouquinho, enquanto ela entrou, né, ela tá em pé na sala, ela assiste brevemente, mas instantes depois desliga usando o controle remoto. Né? Pegou um café, entrou na sala, a TV estava ligada, assistiu um pouquinho, desligou e agora, enfim, vai ao trabalho. Senta-se à mesa
onde trabalha em um laptop. Isso é uma coisa importante. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu coloquei o laptop com todas as letras maiúsculas. Isso acontece porque quando um objeto de cena ele aparece, você destaca ele. Porque você sabe que quando você gravar, você vai precisar de um laptop. Então, e isso para quem está gravando, fazendo filme com celular, é mais importante ainda. Será que eu vou ter um laptop? Então são perguntas. Eu sei que eu vou ter. Eu sei que eu tenho um laptop que eu consigo usar, que seja meu, que seja emprestado, que seja, mas, ou seja, então você tem que ter. Existe apenas uma limitação, que é uma grande limitação da criatividade de escrever um roteiro, que é o que você pode ter. Então a gente tem que sempre pensar isso, mas aparecer um objeto de cena novo, a gente coloca em maiúscula, certo? Aqui é bom, às vezes, quando você tá num local, você descrever um pouquinho desse ambiente que tá. O local possui uma decoração simples. Vemos um aparador com alguns objetos e um mapa mundi pendurado na parede. Eu estou basicamente escrevendo a sala da minha casa, que é onde eu vou gravar o filme. Então, novamente, simplicidade, celular, gravar na tua casa, na casa do teu amigo, na casa da tua avó, enfim. Pensa nisso, isso é importante, porque economia, onde você tem possibilidade, simplicidade. Então eu descrevi a sala da minha casa, que é onde eu vou gravar, certo? Continuando. A jornalista tenta se concentrar no trabalho, mas logo é interrompida por uma ligação. O que eu penso agora nessa história, nesse desenvolvimento da história? Ou seja, apresentamos a personagem, acordou, tomou café, a gente viu um pouquinho da casa, a gente sabe que ela está trabalhando, a gente sabe que ela é uma pessoa ligada em notícias e tal, está com o celular, está com a televisão. E agora eu vou começar a introduzir a história, assim, de um jeito elegante, assim. Eu não posso colocar a personagem dizendo assim, e falando alto. Isso tem muito em novela, assim, às vezes isso acontece, que o personagem fala sozinho assim, nossa, eu sou uma jornalista e estou muito apertado para fazer essa matéria. Não, eu vou fazer de uma maneira simples, talvez não seja a maneira mais sofisticada que tem de fazer isso, mas eu vou introduzir a história sem que ela precise falar e declamar essa coisa. Eu vou colocar de uma forma mais sutil, vocês vão ver. Primeiro, o que eu quero dizer é que ela está fazendo essa investigação sobre esse tal vazamento nuclear, mas a gente ainda não sabe isso. Isso não está no roteiro ainda, mas ela está meio que numa pressão. Um personagem de cinema, para ele ser bom, ele tem que estar sempre na pressão, ele tem que estar sempre afobado para fazer uma coisa. E aqui a chefe dela está pressionando ela para dar atualização sobre a história que ela está escrevendo. Vamos lá. Na tela do celular, Brigitte Almeida. Ok, aqui um novo personagem. E toda vez que aparece um novo personagem, ele vai em letra maiúscula. No celular, Brigitte Almeida chamando sua editora no jornal O Planeta, onde trabalha. Ou seja, ela acaba de receber uma ligação da chefe, mas ela não quer atender a ligação dessa chefe, isso é importante. Lúcia aparenta não ter a mínima vontade de atender. Deixa o aparelho tocar 3 vezes até que se dá por vencida e atende. Bom, aqui ela decidiu atender e agora nós vamos a um diálogo. Que é importante. Eu dei Enter, se eu continuar escrevendo normalmente, ele continua uma nova linha de ação. Mas se eu dou um Tab, aí ele já me dá automaticamente a formatação do nome do personagem para o diálogo. Então vamos lá, ó. Lúcia. Mais um Enter, aí ele sabe que é o que ela vai falar. Bom dia, Brigitte. Isso é a nossa jornalista que diz para a chefe. Eu dei Enter, aí quando dá um Enter, ele vai para a linha de ação. Se eu dou o Tab, foi novamente para o personagem. Aqui a Brigitte fala. E aqui é aquilo que eu falei do parênteses, assim, eu vou colocar porque aqui é um OS.
que é off-screen. Ela tá dentro da história, mas ela tá fora da cena, então ninguém vê ela, então a gente vai só ouvir a voz dela. A Brigitte não vai aparecer. Então, a Brigitte é uma chefe, aquela chefe passiva-agressiva, assim, ela não pressiona muito, ela não grita, ela não é uma pessoa brava, mas ela tá sempre ali pressionando da maneira dela, assim. Bom dia, minha flor. Como passou a noite? Bom, nisso eu quis dizer que, assim, Lúcia tá trabalhando muito. Lúcia tá, enfim, ela tá atrás dessa história. E aí ela vai dizer que ela dormiu pouco. Nas poucas horas que dormi, até que dormi bem. Brigitte responde. E ela novamente, ela tá off-screen. Ela responde. Do jeito bem Brigitte de ser. Que bom, minha flor. Olha, sem querer te pressionar, mas já te pressionando. Alguma novidade da história? Bom, todo mundo conhece uma Brigitte, né? Uma chefe que ela aparentemente é legal, mas não é. Então, vamos lá. Aí, entre esse diálogo, eu posso entremear algumas reações da nossa personagem, assim. Aí aqui volta a linha de ação. Lúcia demora a responder. Dei Enter, Tab de novo para a gente voltar para a fala da Lúcia. E aqui... ainda não. Tá todo mundo morrendo de medo de falar. O assunto é completamente sigiloso e a consequência de divulgar um vazamento nuclear é imprevisível. Agora eu coloco num diálogo dela o que ela está fazendo. Ela está trabalhando numa história de vazamento nuclear. Agora as pessoas sabem que ela está trabalhando num vazamento nuclear. Eu coloquei isso num diálogo, assim, eu não fiz ela recitar. Lembra do que eu falei no negócio da novela, que os personagens falam sozinhos? Bom, melhor que ela fale com uma outra pessoa, certo? Eis que Brigitte, sua querida chefinha, responde. Entendi, queridinha. Mas, olha, o Alfredo tá aqui me pressionando. Ele falou que se não tiver nada até o fim do dia, é para cancelar a reportagem. E aí vai sobrar para você a matéria sobre a volta às aulas. O que eu quis dizer aqui? Tem um tal de Alfredo. A gente nunca vai ver esse Alfredo. Esse Alfredo é um personagem da imaginação. Alfredo é o chefe da Brigitte. Todo mundo tem um chefe, né? Sempre tem alguém que manda mais. Então, a Brigitte é a chefe da Lúcia. Esse tal Alfredo, que a gente nunca vai ver, é o chefe da Brigitte. O importante é adicionar esse grau de pressão, assim, olha. Tem alguém me pressionando, que está te pressionando, então... E ela ameaça. Se ela não conseguir nada dessa matéria especial, ela vai ter que fazer a matéria da volta às aulas, o preço dos materiais escolares, assim. Para quem é jornalista, isso é o fim da carreira. Não é o fim da carreira, mas é algo muito chato, assim. Se você assistiu isso uma vez na sua vida, você assistiu todas as vezes. Então, Lúcia interrompe a Brigitte. A Lúcia diz, não... Pelo amor de Deus, tudo menos matéria de volta às aulas. A Lúcia não quer de jeito nenhum fazer a matéria da volta às aulas, certo? Aí a Brigitte dá um jeito de contornar. Olha, mas até que esse ano vai dar o que falar, viu? No diálogo é sempre bom colocar alguns marcadores mesmo da fala, assim, né? A gente está escrevendo um diálogo, a gente não está escrevendo um texto que é para ser lido, é um texto de uma conversa informal. Você não tem filhos, então não deve estar ligada, mas eu tô comprando
os materiais escolares dos meus filhos e tá uma loucura. Parece que eu tô fazendo compra em joalheria em vez... Opa, tem um erro aqui, eu vou corrigir. Em vez de papelaria. Hahaha, ela dá uma risadinha sem graça. Mais uma vez eu vou colocando alguns elementos, então ela acaba de dizer que a Lúcia ela não tem filhos, então algo pressupõe que ela é muito focada na carreira, algo assim. Não que isso seja uma obrigatoriedade para mulheres que não têm filho, mas nesse contexto dá um pouco a entender, entende? Bom, Lúcia interrompe novamente. Lúcia. Tá bom, já entendi. Me deixa correr aqui, então, para tentar levantar essa história. Brigitte. Tudo bem, minha flor. Boa sorte aí. E qualquer coisa, me avisa. A gente é um time, tá? Beijinho, beijinho. Lúcia. Beijo, tchau. Aqui a gente já deu a entender que a Lúcia é uma jornalista, que ela está trabalhando numa matéria sobre vazamento nuclear e que ela está pressionada, certo? Então, nesse diálogo, a gente já deu a entender todas essas coisas. E o mais importante, até agora, eu usei poucos elementos. Eu usei uma ligação telefônica que o outro personagem não aparece, então eu preciso só de uma voz. Isso é importante. Economia, simplicidade para se gravar com celular, é tudo mais simplificado, mas tem que ter criatividade, certo? Então, seguindo essa cena, Lúcia desliga o celular com cara de poucos amigos e volta a se concentrar na tela do computador. Momentos depois, o celular toca novamente. A jornalista revira os olhos, pois pensa se tratar de uma nova ligação de sua chefe. Mas quando olha o celular, tem uma surpresa. Detalhe da tela do celular. Chamada de número privado. Agora começa o mistério da coisa. Assim, ela desligou a ligação com a chefe e, aí quando ele toca de novo, ela acha que é a chefe falando qualquer outra coisa que ela não quer ouvir. Mas quando ela olha, ela vê que é um número privado, uma coisa estranha, assim. Então, nesse momento, eu já estou pensando, eu vou fazer um close ali do celular com o número privado. Lúcia olha por alguns segundos para o aparelho, mas logo recusa a ligação. Antes mesmo que possa voltar ao trabalho, uma nova chamada do número privado. Ela pega o celular, fica indecisa, mas novamente recusa. Um número privado chamando, a gente recebe isso. Acho que muita gente já teve essa experiência. Você acha que pode ser alguma ligação de golpe, você acha que pode ser telemarketing, então você recusa, muitas vezes recusa. Bom, então ligou uma vez, a Lúcia recusou, ligou de novo, ela olhou, pensa se atende, desliga, mais uma vez, enquanto largava o telefone na mesa, uma nova ligação. Dessa vez, Lúcia atende de imediato. Ligou uma vez, ligou a segunda vez, terceira vez, você já tá puto, aí você atende, porque
porque você quer saber o que você é ou porque você já sabe que é um telemarketing. Então, foi isso que a Lúcia achou. Lúcia, ela diz: alô, eu não quero plano novo de celular. O que eu tenho já dá e sobra. Por favor, parem de me ligar. Ligou tantas vezes que a Lúcia já assumiu que é um telemarketing. Ela já atendeu falando que ela não quer novo plano de celular. Do outro lado da linha, silêncio. Bom, aqui começa o mistério. Geralmente, a pessoa do outro lado da linha for telemarketing, ela vai falar: senhor, nós vamos estar te oferecendo um novo plano de sei lá quantos dados e tal, que no fim das contas não compensa, é mais caro. Mas silêncio. E aí a Lúcia começa a se irritar. Alô? Bom, aqui aparece um homem. A gente não sabe quem é essa pessoa, assim, é um mistério, assim, então ele nem tem nome, então você pode escrever qualquer coisa que o caracterize. Ele vai responder: eu sei que você é a Lúcia Olivetti do jornal O Planeta. Uma voz grave e distorcida, como dos filmes de terror, soa do outro lado da linha. E agora o bicho pegou. Agora não é telemarketing, agora tem uma coisa estranha. O cara fala que te conhece com uma voz estranha, pegou a Lúcia desprevenida. A Lúcia responde: oi? Quem tá falando? Novamente o homem misterioso. Eu também sei que você está escrevendo sobre o vazamento nuclear em Angra 2. O cara sabe de tudo, ele sabe que ela é um jornalista, onde ela trabalha, o que ela está fazendo. Assustador. Lúcia titubeia por instantes, não sabe o que dizer. Quem tá falando? Por favor? O homem misterioso continua. Se você quiser saber a verdade, me encontre em 1 hora no estacionamento da Igreja Santa Marta. Bom, aí é uma parada doida, assim. Ela recebe uma ligação de um cara que sabe tudo dela e ainda pede para encontrar. Imagina se fosse com você. Você não ia estar entendendo, você ia estar confuso, ia estar com medo. Então, aqui eu vou colocando coisas sobre o que a Lúcia está sentindo. Isso serve para o ator depois interpretar esses sentimentos, né? Lúcia parece não acreditar no que ouve. Lúcia novamente. Peraí, quem é você? Como você sabe disso? Como eu vou te reconhecer? E eis que o quê? O homem responde, o homem misterioso tá on fire. Você não vai me reconhecer. Eu sei quem é você. Uma coisa esquisitíssima, assim, um cara liga, pede para te encontrar, sabe tudo sobre você, sabe quem é você, mas você não sabe quem é ele, mas o cara tem algo que pode te oferecer. Então, Lúcia, tá bom, mas me explica um pouco mais o que você tem a ver nisso. O homem já perdeu a paciência. O homem no telefone interrompe. Você tem 1 hora para estar no estacionamento da Igreja Santa Marta. Se não aparecer, você nunca vai saber a verdade. Do outro lado da linha, o telefone desliga, ou seja, o cara foi taxativo. O homem misterioso, ele disse que ele sabe quem é ela, sabe o que aconteceu, mas só vai falar se encontrando no tal estacionamento, o que é um risco para o jornalista.
Aí a jornalista fica em choque, imóvel. A ligação que acabou de receber não faz nenhum sentido. Por instantes, Lúcia fica pensativa. Tenta absorver a situação. Ela recebeu a ligação, ela está pensando nessa história toda, pesando os riscos, tentando entender ainda, mas ela é uma jornalista, ela vai atrás da história. Mas o instinto de jornalista fala mais alto. Ela fecha o laptop subitamente, levanta-se da cadeira, pega a chave do carro, a bolsa do cabideiro e sai de casa. É isso. Ela recebeu a ligação, ficou pensativa, calculou os riscos, mas mesmo assim ela decide ir atrás da história e sai de casa. Acabou a cena. Na terceira aula a gente vai filmar essas duas cenas. E na aula seguinte a gente vai entender como que se prepara. Bom, terminei aqui o roteiro, tal, tudo, enfim, tal, aí reviso. E aí eu vou exportar num PDF, né? Aqui tem um negócio aqui onde você vem aqui em menu, menu no file, export default PDF, vou botar um nome aqui, curta, investigação nuclear, curta metragem, tá aqui, ó. Tá aqui no PDF e eu daqui a pouco eu vou imprimir. Agora, aqui a gente termina essa primeira aula, eu espero que tenha, de alguma forma, ficado um pouco mais claro a coisa como que acontece. Novamente lembrando que escrever um roteiro não é tão fácil quanto eu fiz aqui, eu fiz o passo a passo como a gente faz. Quando você está escrevendo, você não escreve com tanta fluidez, é sempre um processo, você para, você escreve uma coisa, você não gosta, você apaga, e aí você vai caminhando lentamente e consegue escrever. Então, isso aqui que eu acabei de escrever em poucos minutos, às vezes você demora de um dia, 2 dias, uma semana, depende do seu ritmo, assim, depende da dificuldade. Então, é isso, não se apavore se você sentar e não sair rápido, é assim mesmo, mas você tem que continuar e tem que persistir, tá bom? Bom, então estamos aqui com o roteiro e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de fundamentos do cinema e vai preparar para gravar essas duas cenas, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!